Prontinho. Boa, galera. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma aula, nós vamos relembrar um pouquinho das fórmulas que nós utilizamos na outra aula e nós vamos fazer o preenchimento da nossa planilha de controle de gastos, tá bom? Como nós temos poucos alunos hoje aqui, nós vamos fazer algo mais personalizável, dá para a gente bater um papo, mas eu preciso da interação de vocês, beleza? Beleza. Beleza. Todo mundo lembra as fórmulas que a gente passou na última aula? Dois ubedos. Mais ou menos. Tá bom. Então, a gente vai repassar algumas fórmulas. Eu preciso que vocês me digam as dúvidas enquanto a gente estiver passando. Aí eu vou explicar aquelas fórmulas que vocês tiverem dúvidas. As fórmulas que não tiver dúvida nenhuma, a gente vai passando elas. E aí, a ideia é tirar as dúvidas das fórmulas e já começar a construir a nossa planilha, ok? Beleza. Boa! Bora lá, então. Compartilhando a minha tela com vocês. Show! Vocês já estão visualizando a minha tela, certo? Sim. Boa. Soma. Todo mundo lembra a soma? Sim. Boa. Dani, como você foi a única que respondeu, qual é a diferença entre 2 pontos e ponto e vírgula na função soma? É porque um significa tipo e, né, que é tipo uma célula e outra célula, e o outro é de uma célula até a outra célula. Só que agora eu não lembro qual que é, se é o ponto e vírgula ou o ponto. Meu orgulho, meu orgulho. Palmas para ela, gente, palmas para ela. Uhul. Boa! É isso aí. Ponto e vírgula significa e, essa célula e a outra célula, e 2 pontos significam até, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a fórmula de vocês, vocês não se esqueçam disso, quebram um galhão, tá? Minus. Alguém lembra? Minus. Não vai ter pegadinha, gente. Travou? Caiu? Desse jeito vamos ter que repassar novamente, ô Cris. Eu não lembro, não. Repete a pergunta para mim, por favor. Alguém lembra da função minus? Minus é subtração, né? Subtração. E multiply? Aí ficou fácil. Multiplicação, né? Operação básica. A multi também é uma derivação, mas ela é utilizada por fatores. Então, a gente pode utilizá-la também para a gente falar sobre alguns fatores em uma sequência de números. Divide, divisão, que nós podemos claramente substituir pelo símbolozinho de dividir, não necessariamente utilizar essa função, a gente não precisa chamar ela, assim como a de multiplicação e a de subtração. Count num. Quem lembra o que é? Essa é a que conta só o que for número, né? Tipo, as células que contêm número. Boa, Dani. Boa. Eu vi que o John clicou ali para responder, você foi mais rápida, mas a pegadinha agora vai para o John. Vamos lá, John. Como a gente identifica visualmente
se a célula está formatada como número ou como texto? Visualmente, faço o mouse em cima. Pô, É, com o mouse. sabe? sei. Fala, Bia, conta aí. É o lado que ela tá. Se ela tá do lado direito ou Ah, é esquerdo. verdade. É o lado. Meu orgulho! Palmas pra Bia! Aí, Bia, marketing arrasando. Boa. Depois da aula, quando você falou isso, eu comecei a reparar e é real que acontece isso. É real, é real, é real. O principal problema que a gente tem, às vezes, é de não identificar se ele está formatado como número, e aí nunca funciona a nossa fórmula, e a gente fica, mas eu escrevi um número. Mas é isso. Luigi, você está nos ouvindo? Tô sim, jovem. Você sabia dessa? Não sabia, aprendi agora. Com a Bia. Quer clarificar melhor para ele aí, Bia? Como assim? Não, é que quando é número, quando ele tá como número mesmo, ele vai ficar pro lado direito na célula. E aí, quando você escreve alguma coisa, ele automaticamente fica pro lado esquerdo. É isso aí, Luigi. É uma sacadinha que, depois de 30 e muitos anos de Excel, eu aprendi e repassei para a galera. A célula, quando ela identifica e ela já formata o conteúdo dentro da célula como número, ele sempre vai jogar para o lado direito. Quando ela identifica como texto, ela sempre vai jogar o texto para o lado esquerdo. Então, visualmente, quando a gente bate o olho numa conta que não está funcionando, você nota se ele está para o lado esquerdo ou está para o lado direito. Consequentemente, você escreveu um número que vem aqui na linha 6, ó, tem um número aqui, 0,5, mas ele está para o lado esquerdo. Significa que a planilha não entendeu que é o número, e sim colocou como um texto esse 0,5. E aí ele não reconhece. A fórmula conte números, ela vai trazer só as 3 células que têm números dentro dela. Isso é uma sacadinha muito boa, assim, que economizam os neurônios fritos. Conte valores, quem lembra o que é conte valores? Um de cada vez. Vai contar o número de linhas? As linhas que estão preenchidas. Ah, isso. Ele conta numa determinada sequência quais linhas contêm qualquer tipo de valor dentro. Boa. Contar vazio, quantas células vazias dentro de um determinado range de células. Uhul! Expressão lógica se. Quem quer falar para nós sobre a expressão lógica se? Alex? Ort? Mário? Tá, eu acho, né? Eu vou tentar. Que é quando você seleciona, né, as células e daí você meio que pergunta com a. Você pergunta, por exemplo, me dá se é verdadeiro ou falso se tiver 30 motoristas cadastrados. Eu lembro que você deu um exemplo desse com a Dani. E daí ele puxa, né, vincula e ele te responde se é verdadeiro ou falso. Boa, é uma expressão lógica que me traz um resultado a partir dessa expressão. Se a Hortência for loira, me retorna verdadeiro. Se não, falso. Né? Resultado igual verdadeiro. Então, é uma expressão lógica que a gente pode colocar se Hortência igual loira, então verdadeiro, né? Verdadeiro para fechar a expressão.
se não, falsa. É uma expressão, é uma função extremamente versátil. A gente consegue colocar várias expressões lógicas, né? Por exemplo, se Hortência igual loira, verdadeiro. Se não, Hortência igual morena, verdadeiro. Se não, Hortência igual ruiva, verdadeiro. Uma das opções, 3 cis, um dentro do outro, né? Uma das opções vai me retornar verdadeiro. E o verdadeiro, eu posso colocar dentro do verdadeiro qualquer palavra. O verdadeiro dentro da construção da lógica, da sintaxe, da expressão vem primeiro e depois vem o falso, que é exatamente isso. Primeiro, expressão lógica, 2 pontos, qualquer valor ser verdadeiro, qualquer valor ser falso. Então, a gente, dentro do valor verdadeiro e do valor falso, a gente pode colocar qualquer coisa, né, tá? Desde que, quando o texto, colocar entre aspas, tá? Isso. Aí só para complementar, para dar um outro exemplo também, Christian, que ocorre muito nessa fórmula, por exemplo, para resultados de nota, por exemplo, se maior que 6, se a célula maior que 6, por exemplo, ele pode retornar aprovado. E aí também, se falso, aí, caso seja diferente, pode colocar reprovado. Então, você pode usar várias palavras, várias expressões aí para poder usar essa fórmula. Só para dar um outro exemplo mesmo. Boa. Um dos exemplos que nós falamos na última aula, que estão alguns, né? A gente falou, se, olha só que legal, tá aqui, D12, né? D12. Se esse valor aqui for maior que 90%, parabéns, marketing, se não, tente de novo. Então, se esse valor aqui for 80, ah lá, mudou, tente de novo. Se for mais que 90%, parabéns, marketing. Lembrando que a gente pode colocar várias condicionais Cs, uma dentro da outra, para verdadeiro, para falso, e seguir a lógica, tá? Boa? Todo mundo comigo? Sim. Sim. Sim, sim. Boa. Soma C. Quem que vai falar um pouquinho sobre o Soma C? Um de cada vez. Calma que eu não estou entendendo. Eu acho que é quase igual o outro, só que ele soma os valores, né? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui tá lá. Por exemplo, se ele soma se tiver escrito café, né? De acordo com as colunas que foi selecionado aqui. Boa, Ele Dani. soma a partir de uma lógica. Então, ele faz a soma a partir de uma expressão lógica. Então, aqui no nosso exemplo tem que ele pede para somar as colunas de A2 até A9. Se for igual café, ele soma as colunas B2 a B9. Então, nós temos café aqui em 3 resultados. Ele somou os 3 resultados e nos trouxe 32,50. Então, ele soma a partir de uma determinante. Tá bom? Conte C. Alguém? É a mesma regra, só que ele vai contar quanto tem de resultado. Ele faz uma contagem de repetições de acordo com aquela condicional. Mesma regra, considerando uma condicional, só que em vez de somar, ele conta, né, quantos valores tem. Nós ficamos com uma pendência de conte C para trazer para essa aula, que é colocar várias condicionais utilizando uma mesma coluna, lembram? O nosso time de pequenos notáveis trouxe a solução, eu vou passar para vocês daqui um pouquinho. PROC V a gente não chegou a falar, certo?
Não, Certo. PROC V não. Isso, Não ele não falando. falou. Então tá. Então eu vou passar para vocês, então, o CONT-C, né? PROC-V e PROC-H. Quem que se arrisca a me dizer qual a diferença do PROC-V e do PROC-H? Ah, esse eu sei. É que a PROC-V é na vertical, né? E a PROC-H que é na horizontal. Ele O que procura isso significa? Ele procura o valor que a gente precisa nessas orientações, né? Acho que é isso, mais ou menos. Coluna e linha, né? Isso. Alguém concorda? Alguém discorda? Vamos debater. Eu só sei PROC V, não sei PROC H não. Boa. É isso aí, tá certinho, tá? Tá bem certinho. O PROC-V, ele usa uma matriz onde você fala para ele, dentro dessa matriz, partindo de uma chave de pesquisa, né, para ele te procurar e para ele te retornar determinado resultado ou intervalo. Desculpe, gente. E aí ele te retorna, a partir dessa matriz, esse resultado que você está buscando. Então, são duas funções muito versáteis. Particularmente, eu sou apaixonado numa função chamada PROC-X. Alguém já ouviu falar do PROC-X? Esse eu Eu não não. ouvi falar, não. É inédito. PROC-X, a Microsoft, né, o Excel, o Microsoft Excel lançou em 2019 o PROC-X. No PROC-V, no PROC-H, nós temos que pegar uma determinada matriz, né, uma tabela, né, com várias colunas e várias linhas. O que acontece? No PROC-V, ele olha linha por linha, acha aquele índice e nos retorna. No PROC-H, ele olha coluna por coluna, acha o índice e nos retorna, certo? No Google Sheets não tem PROC-X, tá? Só tem no Microsoft Excel. Gente, o Microsoft Excel, o PROC-X lá, ele veio para acabar com qualquer PROC que exista. O que faz o PROC-X? Em vez de pegar uma matriz, você não precisa mais pegar uma matriz, você pega só a coluna ou a linha que você quer procurar. Então, você procura na coluna ou na linha, só seleciona ela como a sua chave de pesquisa, seleciona qualquer coluna que você queira ter como resultado, tem que ser do mesmo tamanho, tem que ser a mesma quantidade de linhas, né? E você fala para ele assim, benzinho, procura de cima para baixo, de baixo para cima, procura na vertical, procura na horizontal, procura em qualquer lugar. Você que comanda a fórmula para ele te trazer esse resultado. Então, o PROC-X veio aí para eliminar PROC-H, PROC-C, PROC-V, PROC qualquer coisa. É uma função fantástica. Eu recomendo muito quem utiliza o Excel a pesquisar um pouquinho mais sobre ela. Eu troquei, quando eu começo a usar o Excel, eu troquei os meus PROCs tudo por PROC-X, porque a dinâmica da pesquisa é melhor, fica mais fácil, fica mais leve. Você não tem mais que selecionar, contar qual coluna, né, qual que é o índice que ele tem que trazer. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui bem legal. Então, nós vamos falar do CONT-C, tá? O CONT-C, nós ficamos no nosso exemplo, né, de trazer o total o soma-C, na verdade, né, o soma-C que não deixou eu puxar a mesma coluna. Mas uma solução que o pessoal conseguiu trazer foi a solução de colocar 2 soma-Cs. Então, o que significa? Eu vou fazer aqui rapidinho. Então, eu vou fazer um soma-C, que é esse soma-C aqui, pegando essa variável
né? Ó, estou colocando a variável aqui, e ele fala o seguinte, olha, você pode pegar esse soma C e fazer o quê? Colocar um outro, olha lá, ó, o sinalzinho de mais. Então, eu coloquei um mais, e aí eu estou trazendo no mesmo, na mesma variável os dois valores. Então, vocês lembram que a gente tinha falado, quero saber quantos truque tem aqui, o custo de enviar o e-mail para o truque, né? E junto com o Vanderleias, certo? Eu fiz separado no primeiro exemplo e no segundo exemplo eu somei as duas fórmulas colocando um sinalzinho de mais aqui. Tá claro? A soma de duas condicionais na pesquisa na mesma coluna? Sim, Tá pra sim. mim, sim. Tá, boa. Camila, Alex, Kaline, John, Marião, Hort. De boa. Sim. Tranquilo. Bom, Tranquilo. Aí, pessoal, é só porque quando é soma cis, só para reforçar, é que quando é soma cis, né, no plural, ele não permite o mesmo intervalo, igual o Christian falou. Ele permite que você pegue de colunas diferentes, mas quando você vai repetir a coluna, ele não permite. Aí, por isso que a gente tem que fazer dessa fórmula com 2 soma cis. tá claro? Sim. Yes. Por enquanto, Sim. tá. Boa. Então tá bom. Proc. Vamos falar de proc. Eu vou gerar uma base para vocês aí. Deixa eu ver uma base qualquer aqui, peraí. O PROC, a melhor coisa que pode existir no PROC é a gente pegar uma base grande e começar a trabalhar. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa fácil aqui. Boa. Eu vou exportar essa base aqui para vocês. Aqui. Eu vou jogar no meu Google Drive. Tá, né? Boa, achei. Pessoal, todo mundo entra no chat aqui da nossa aula, faz o download desse arquivo que eu compartilhei com vocês. Verifiquem se está funcionando, por favor. O download funcionou? Aqui Tá sim, abrindo aqui. importa pro Eu Google? abri com planilhas Google. Calma, gente, é só fazer o download, só baixa o arquivo aí. Calma, povo ligeiro, Aqui deu certo também. Já tá feito download. deu certo. Tá.
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos importar como uma nova aba na planilha de vocês, e aí nós vamos começar a fazer os procs, tá bom? Tá. Quem quer compartilhar a tela? Quem quer ser a cobaia? E a gente, quem vai Nossa, ser cobaia? um de cada vez, um de cada vez. Marião, Marião, vai ser você? Opa, pode ser, cara. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tava dando uma Pronto. organizada aqui. Pronto. Aí, ó, tá vendo? É assim que eu gosto. Muitos voluntários, aí eu tenho que fazer um esforço para escolher um. Boa. Peraí. Compartilha a tela conosco. É essa, Boa. né? Mas Show. ainda não era para você ter aberto ela. Você baixou o Ah, não? arquivo, né? Não. Pô, peraí. Não. Baixa só o arquivo, só. Aqui? Boa. Galera, faz o download do arquivo ali do lado da impressorinha, por favor. Isso. Boa. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem o download? Tá vendo? Vocês estão vendo ali, galera, ó, que baixou no computador dele, tá na área de downloads do Mário? Todo mundo está acompanhando? Sim. Boa. Então, como eu falei, uma das tasks que eu quero ensinar para vocês aqui é a importação de dados, tá? Para trabalhar o PROC-V e o PROC-H, nós vamos fazer essa importação. Por que eu estou sendo tão minucioso assim para fazer essa importação? Porque aqui na Truck, muitos dos arquivos são pesados, as bases são pesadas, né? E por serem muito pesadas, nós precisamos exportá-la em CSV, que é um formato de texto, aí importar para as nossas planilhas, fazendo as devidas conversões, certo? Todo mundo comigo? Sim. Sim. Boa. Então, vamos imaginar que a Dani, por exemplo, ela tem um relatório do Customer I/O que traz os e-mails abertos, clicados, convertidos. O Customer I/O só manda em CSV. Né? Você só consegue exportar o CSV. Por quê? Porque é uma grande gama de dados, né? CSV é leve, é texto, e aí você precisa fazer o quê? Você precisa fazer análise disso, né? A Bia está mandando lá, disparando um monte de mensagem via WhatsApp, ela precisa analisar, ela faz o quê? Importação do CSV, para saber qual é a base que ela está mandando. Então, como faz parte do nosso dia a dia, eu vou mostrar para vocês o procedimento correto para fazer a importação de um arquivo CSV. Você pode clicar ali, abrir como planilha do Google? Pode. Se você fizer isso, ele vai abrir uma nova planilha. Não é o que eu quero. O que eu quero? Eu quero abrir uma aba dentro da planilha que a gente está utilizando. Ok? Show. Show de bola. Marião, uma vez que você baixou, eu preciso saber se todo mundo já conseguiu fazer o download igual a Marião fez aí. Feito. Sim. Camila, Kaline, Sim. Alex. Sim. Boa. Agora vocês vão lá na planilhinha de vocês, a planilhinha que a gente começou a construir. Vai lá, Marião. Essa? O cara é essa. O cara, como é um cara muito organizado, aí na base de gastos dele, ele já começou a fazer o preenchimento. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu pensei que a gente ia usar, eu fui colocando os exemplos aqui. A gente vai usar, só que para facilitar um pouquinho a vida de vocês, nós vamos fazer a importação daquele arquivo que já vai ter esses exemplos, ok?
Boa. Então, você vai lá em arquivo, importar. Todo mundo fazendo. Vamos lá, arquivo, importar. Clicou. O que ele faz? Ele te dá milhões de opções aí para você importar o arquivo. Como nós acabamos de baixar esse arquivo, ele está na barrinha ali, está bem visível, né, na barrinha de arquivo. A gente vai em upload, e a gente vai arrastar aquele arquivo da barrinha direto. Olha lá. Pum, solta. Boa, garoto. Todo mundo aí na mesma página? Todo mundo chegou nesse informativo? Sim. Tá. Vou partir do pressuposto que todo mundo chegou aí nesse mesmo local. As opções que ele dá é criar uma nova planilha, ou seja, se ele selecionar a primeira opção, ele vai criar uma outra planilha. Não é isso que eu quero, né? A segunda opção é inserir novas páginas. Inserir novas páginas? Pode ser isso. Substituir planilha. Não é isso. Substituir página. Aí eu vou remover essa página. Também não. Anexar a página atual. O que é anexar a página atual? Alguém sabe? O John sabe, mas não responde. Acho que vai criar uma nova aba? Não. Quando eu coloco em anexar a página atual, ele vai colocar na última linha preenchida. Então, se você tem até a linha, no seu caso aí, como você tem validação, está lá para baixo. Mas ele pega a última linha. Se não tivesse essa validação de informação, ele traria na linha 7, 8, aliás, na próxima linha vazia. Isso é o anexar a página atual. Substituir dados da célula selecionada. O que é isso? Você seleciona algumas células, ele vai fazer a substituição dessa informação. Bom, não é isso que eu quero. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos inserir novas páginas. Então, nós vamos clicar na segunda opção, tá? Por que na segunda opção? Porque eu não quero apagar nada, eu não quero criar nova planilha, eu quero uma nova aba ali embaixo. Então, eu vou selecionar essa segunda opção. Aí, ali, ele me pergunta assim, tipo de separador. O que é um separador? Alguém sabe me dizer? Não. Seriam as colunas e as linhas, é isso? Mais ou menos. Alguém mais? Eu não tenho certeza, mas acho que quando exporta o CSV, ele vem com ponto e vírgula, não é? Tipo, ele junta todas as células e aí eles, para separar, tem que ter alguma coisa que identifique essa separação, não é? Exatamente. Olha, eu tô ficando orgulhoso dessa turma, hein, gente? Toda vez que eu exporto um CSV, como ele vem em texto, ele vem um textão, para separar cada palavra, cada texto na sua devida coluna, ele usa um separador. Cada sistema utiliza o seu separador. Então, é um ponto e vírgula, é uma aspas, é uma barra invertida. Qualquer símbolo desse pode ser um separador. Então, você tem que conhecer o seu CSV. Quer ver? Marião, você vai... clica com o botão direito no arquivo do CSV que está ali, que você fez o download, e coloca ali... Mostrar na pasta. Clica com o botão direito e coloca para abrir com bloco de notas. Isso. Olha só, gente. Dá um zoom aí para nós, por favor, Marião. Peraí. Acho que não vai dar, né? Eu tô na segunda tela. Peraí. Não tem. Dá um Ctrl e empurra a bolinha do mouse para frente. Aí, abre lá o...
Abre lá o arquivinho. Aumenta a tela aí para nós. Aperta no quadradinho ali para aumentar. Não, é no bloco de Ah. notas mesmo. Expande ele lá em cima. Expande ele. Ah, tá. Aí, agora se dá um Ctrl, empurra a bolinha do mouse para cima. Aí, garoto. Só para vocês entenderem, galera. O separador aí, qual é? Quem arrisca me dizer qual é o separador? Vírgula. Exatamente. Nossa, vocês são meu orgulho. Vocês podem ver que a vírgula é o separador que esse arquivo está utilizando. Poderia ser ponto e vírgula, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas quando nós fizemos a exportação, quando eu faço a exportação aqui do Google Planilhas em modo CSV, por padrão, por default, ele me dá vírgula como separador. Se eu já sei essa informação, se eu já sei qual que é o separador, na hora de eu fazer a importação do meu arquivo lá, volta lá na sua planilhinha, pode fechar isso aí. Marião, pode Oi, fechar. desculpa. Pode fechar o bloco de notas. Aí. Diminui o zoom aí para nós, por favor. Pode redefinir. Aí. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Se eu já sei qual é o meu separador, olha lá, ó, tá vendo a opção vírgula? Eu coloco a vírgula e importo o dado. Se eu não sei, eu coloco detectar automaticamente. Então, pode colocar detectar automaticamente. Aí embaixo ele pergunta, converter texto em número, data e fórmula? O que isso significa? Se ele identificar que tem números lá naquele arquivo, ele automaticamente formata como número. Se ele identificar que é texto, ele formata como texto. Pode dar um importar dados, todo mundo aí. Deixa em sim? Deixa em sim, botão verdinho. Olha lá o que ele me trouxe. Bacana? Eu achei bacana. Ele já me trouxe toda uma tabela preenchida de gastos, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão selecionar, no caso do Mário, vai na sua base de gastos, Mário. Aí. Você tem cadastrado aqueles bancos lá ou não? Sim, eu fiz. Você fala de validação lá, né? Vamos fazer só o seguinte, ó, gente. Todo mundo aí, quando fez a importação, vai na planilha de gastos da Mário. Naquela que a gente acabou de importar. Todo mundo insere uma coluna à esquerda da coluna B. Por favor, cliquem com o botão direito, inserir uma coluna à esquerda. À esquerda, a primeira opção. Inserir um à esquerda, isso. Boa. Por que nós estamos inserindo uma à esquerda, Mário? Porque agora a gente vai importar os dados dessa planilha, dessa aba, para a base de gastos. E a gente precisa, para fazer a fórmula? Na verdade, aí vai ficar os dias. Na base de dados que eu mandei para vocês, reparem que não tem dia, tem só mês. E lá na sua base de gastos tem dia. Se a gente importa para essa base de dados errado, depois vai dar um maior trabalhão para arrumar. Então a gente já arruma agora, certo? Certo. Você pode selecionar da A2, todo mundo lá. Todo mundo conseguiu inserir? Sim. Boa. Agora Sim. todo mundo vai ali no A2. Marião, A2. Aí, no A2, vai segurar Shift, Ctrl para baixo, vai apertar a setinha para baixo.
Tá vendo que ele selecionou? Ó, o Marião, ele deu duas setinhas para baixo, ele já foi lá para o final, ó. Boa, vai lá. A2, isso. Ctrl Shift, segura Ctrl Shift, aperta uma setinha para baixo uma vez, vai dar ali, aperta de novo. Boa, foi para a última linha preenchida. Ele selecionou, você continua pressionando o Ctrl Shift e agora você vai apertar a setinha para a direita do teclado. Para a direita. Para a direita. Mais uma. Aí, até o G. O que aconteceu? Ele já selecionou a base que a gente vai colar lá, certo? Certo. Boa. Dá um Ctrl C. Ctrl C. Ela Cris, fica peraí. toda... Peraí, Oi? calma aí. Peraí, rapidinho, você tá indo muito rápido. Pera. Não tem problema. É o Ctrl, qual que você falou? Ctrl até o G? Shift. Ctrl Shift. Tá. Você fica que como- pressionado o Ctrl Shift e aperta a setinha para baixo, ele vai para a última linha, e para a direita ele vai para a última coluna. Ok. Pronto. Todo mundo conseguiu? Sim. Boa. Todo mundo dá um Ctrl C, vai ficar pontilhadinha, e aí vocês vão na base de gastos de vocês, ali, base de gastos. Boa. Vocês vão na última linha preenchida. Qual que é a última linha preenchida? 8. A8 do Marião. Na linha só, clica na célula A8, isso, na célula A8. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar valores aí, tá? Por que colar valores? Porque quando você cola os valores, ele mantém a formatação do horário de destino da planilha onde você vai colocar. Então, você vai lá em editar, colar especial, colar valores. Olha só, ele já veio praticamente formatado as informações que a gente precisa ter dentro da nossa planilha. Kaline, deu certo? Eu consegui aqui. Bia, Hortência, Dani, todo mundo deu certo aí? Deu certo, Cris. Eu tenho um outro negócio que eu descobri sem querer também, que se clicar, acho que Ctrl Shift V, acho que ele também faz isso aí. Ctrl Shift V, dá um Ctrl Z aí, Marião. Ó, galera, se você aperta Ctrl V apenas, é o atalho para colar. Dá Ctrl V, Marião. Tá vendo? Ele sobrescreveu, então ele trouxe da forma que está lá. Da forma que está lá, ele vai tirar toda a formatação bonitinha que você tinha feito. Dá um Ctrl Z, Marião. Agora, dá um Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Ctrl, segura o Shift e o V. Boa. Esse daí, Dani, é o atalho para colar especial sem formatação. Eu estou mandando para Hortência, estou te mandando aí, Hortência. Tá bom, Cris, obrigada, que eu não estava na primeira aula, eu não tenho essa planilha. Qual planilha você está falando? Essa de exemplo de gastos, que é a base, né, que vocês estão usando. Mas eu mandei agora no link. Essa base. Essa que você mandou agora não tem essas outras abas, não? Ah, é que a galera construiu nas aulas. Ah, entendi. Mas eu te mando. Peraí que Tá eu vou te bom, mandar aqui show. agora. Ah, mas ó. Compartilhar. Na verdade, ô Jefferson, Oi.
faz uma cópia da planilha que você mandou para mim, que já está preenchido o auxiliar base de gastos, e deleta o painel de controle e manda para ela, para eu não mexer nessa nossa aqui e para ela não ter pronta ainda. Tá, beleza. Já te envio aí, tá bom, Hortência? Tá Boa. bom, Jeff, obrigada. Hort, isso aqui a galera fez, tá? Então. Eu acho que isso daí você passou na primeira aula, porque quando eu cheguei na segunda, todo mundo já tinha. Exato. A gente já passou na primeira aula, porque a gente começou a fazer validação de dados. Pois bem, galera, vamos lá então. Eu preciso entender, a Hort vai nos alcançar, se todo mundo conseguiu fazer essa base de dados, todo mundo conseguiu colar essa base de dados. Sim. Uhum. Tá? Sim. Bia. Falta a Bia responder. Bia, você conseguiu? Acho que travou. Tá. Bom, acho que ela vai entrar novamente. Então, por que está dando erro ali no mês? Alguém sabe me dizer? Porque ele tá em número e a gente precisa formatar? Alguém mais? Só pra avisar que eu consegui, que eu acho que o meu áudio não tá funcionando. Tá bom. Seu áudio não saiu. Boa. 2 fatores, tá? Ele tá como número, sim, mas provavelmente ele tem números extras. Clica para nós dentro da célula C8. Tá vendo? Ele não está trazendo o intervalo que a gente quer. Então, o que está acontecendo? Vai lá na nossa base de dados lá. Na que nós importamos. Aí, ó, tá vendo? Tá com o ano dentro do mês, tá? Então, na validação de dados, clica na auxiliar, vai lá, clica na auxiliar. Aí, ó, tá vendo que nós colocamos o mês, olha a diferença do mês, galera. O mês ali tá escrito completo, e na base que nós importamos tá abreviado e com o ano ainda por cima. Sim. Agora lascou, hein? Isso acontece muito, tá, gente? Qual é a maneira mais rápida e fácil da gente fazer com que a validação fique correta? Quem consegue ajudar o Mário? A gente copia 1, 2 e faz a sequência? É uma ideia boa, mas existe uma ideia ainda melhor. Selecionar a coluna e põe a data. Não sei se está. Seleciona a coluna e põe a data, mas lá está o mês inteiro, aqui está abreviado com o ano. Eu lembro Boa. que dava para editar a célula, né? Tipo, colocar um específico que você quer e já muda tudo de vez. Eu só não lembro onde é. É boa, é lá na aba auxiliar. É isso que a gente vai fazer. Como a gente tem aí, olha, uma série de dados muito grande, né? Nós temos uma base muito grande, nós vamos remover duplicatas, certo? E nós vamos acrescentar na validação de dados para não aparecer aquele erro. Boa solução, rápida e prática. Todo mundo, copia a célula C do banco que vocês importaram. Desculpa, coluna C toda, igual a Marião fez aí. Dá um Ctrl C e cola na coluna O. Não, ali mesmo, lá mesmo. Volta lá, Marião. Aqui mesmo? Na coluna O. Aí. Dá um Ctrl V. Simples. Tá vendo? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora vem a parte bem legal. A gente vai fazer a remoção de
informação duplicada. Nós vamos remover duplicata. Alguém sabe como é que faz? Não. Vai lá em dados, remover cópias. Aí. Olha só. Tem mais de 1000 linhas, tem uma coluna selecionada. Não precisa colocar a primeira opção, só dá um remover cópias aí. Opa. É isso aí. Isso aqui? É isso aí. O que aconteceu? Ele deixou só as informações que não são iguais. Que, no caso ali, tem um pouco mais de 14 opções. Vocês podem selecionar. Vai lá, Marião, seleciona aí de janeiro para baixo. Ctrl Shift. Ctrl Shift setinha para baixo, Ctrl C. Aí você vai inserir, lembra que eu ensinei na primeira aula lá no auxiliar, vai lá em auxiliar. Auxiliar, vocês vão inserir em cima, acima da linha dezembro ali no mês, ó. Lembra que tem que ser acima. Inserir, ó. Inserir célula, deslocar para baixo. Boa. Você vai ter que fazer isso 13 vezes. Ou você pode selecionar para cima, tudo aí para cima, seleciona daí para cima, mais para baixo, até fevereiro, por exemplo. Botão direito, inserir, deslocar para baixo. Inserir. Deslocar para baixo. Cris, você pode repetir, por favor? Posso. Aonde que você parou? Eu selecionei todos, aí eu vou deslocar. Aí você vai na aba auxiliar, onde o Marião tá. Tá, peraí. Vai na aba auxiliar. Auxiliar, ok. Aí você seleciona aí de dezembro até fevereiro. Dezembro. Até fevereiro? Até fevereiro. Okay. Aí você clica com o botão direito. Ok. Inserir células. Tá. Deslocar para baixo. Boa. Aí você vai ter que deslocar mais duas, porque não vai dar a contagem lá. Então seleciona mais duas. Peraí. Isso, pode fazer duas vezes. Selecionar fevereiro e mais uma? Tanto faz, qualquer uma para cima aí tem que ser nesse intervalo onde o Marião tá. Pode ser para cima de fevereiro, nesse espaço em branco, insere mais duas células. Botão direito, inserir células, deslocar para baixo. Por que a gente está fazendo isso daí? Porque a gente vai trazer aquele dado que nós temos único e vamos colocar aí, automaticamente vai para a validação de dados lá. Olha que legal. Vai lá, Marião, pode ir lá na planilha que nós importamos. Ó, ela inclusive está selecionada. Se você der um Ctrl V lá, ele vai colar naquele espaço em branco lá que nós adicionamos. Dá um Ctrl V. Tá vendo? Ela tá num padrão diferente, tá num padrão diferente. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode ordenar para separar. Mas, antes de ordenar, nós vamos lá na base de gastos para ver se inseriu na validação. Vai lá, Marião. Inseriu na... Tá vendo que não tem mais aquele erro? Antes tinha um erro aí, agora não tem mais. Mas por que que tá aparecendo número? Boa pergunta. Está aparecendo o número por causa da formatação, está formatado como número, nós precisamos formatar como data. Você seleciona a célula toda,
formatar, seleciona a célula C, né? Pode ser também, formatar, número, tá vendo? Foi data, lá embaixo, data. Na verdade, a gente vai precisar de outras opções de data. Essa daí não é a que nós gostamos. Vai lá, formatar, número. Aí você vai mais formatos, aí mais formatos de data e hora. Isso. Olha lá, ó. Como que a gente quer ver essa informação? Ah, eu quero ver só o mês. Tá vendo a setinha do lado do botão aplicar ali? Clica aí. Eu posso colocar só o mês, eu posso colocar... Ah, eu quero ver escrito. Tem uma opção mais para baixo ali. Pode ir um pouquinho mais para baixo, Mário. Aí para baixo. Aqui? Aí, ó. Tá vendo? Então, eu posso selecionar qualquer opção dessa e pedir que ele me traga o mês. Apaga tudo que está lá em cima, Mário. Aqui? Isso. Pode excluir. Dá um backspace aí para apagar isso aí também, não tem problema. Boa. Agora clica aí. Digita mês. Aqui. Não está deixando. Vai na setinha ali seleciona mês. Isso. Agora clica dentro do mês ali, no mês 8 ali. Isso. Tá vendo? Põe escrito, ó, formato completo, agosto. Cadê? De cima, o de cima. De baixo. Aí. Tá vendo que entre parênteses ele tá dando o que ele vai mostrar ali? Então ele vai trazer o nome do mês que eu coloquei. Gente, aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, como vocês quiserem. Tá? Não existe uma regra, é como vocês entenderem. Pode selecionar. Aí você coloca uma barra, aperta a barra e põe ano. Seleciona a opção ano. Pronto. Pode deixar assim, dá um aplicar. Só aplicar. Olha lá, ó. Ficou melhor, não ficou? Interessante. Deveria ter feito isso nessas daqui também? Você pode fazer também, não tem problema. Pode fazer nelas. Vamos ver se eu aprendi. Formatar. Número. Mais formatos. Aqui. Não? Não está indo. Por que ela não está indo? Não sei. Porque a informação que está aí dentro é diferente da informação que nós importamos da base. Clica na setinha lá e seleciona uma opção dentro da setinha. Aqui? Isso aí. Isso aí é toda a validação que nós colocamos lá na base, tá vendo? Em vez de ver texto, nós colocamos data mesmo. Entendi. Entendeu? Seleciona 20 de agosto, por exemplo. Olha lá, ó, ele veio no formato do de baixo. Entendi, boa. Boa. Tem uma coisa que o Jefferson ama de paixão, que é o pincel. Que você pode copiar a formatação de determinado local, né, de determinada célula, e jogar para outras células. Você poderia ter utilizado o pincel também na hora que você foi lá, em vez de formatar, data. Isso aqui? Isso daí, pincel de formatação, exatamente. Tá vendo? Quando você pega e você coloca ele, põe em cima, no laranjadinho ali, em mês. Isso, clica aí, clica no pincel. O que ele fez? Ele copiou para a memória toda a formatação que tem dentro dessa célula. Clica em qualquer outro lugar fora aí, embaixo. Aqui? Pode ser.
Tá vendo? Ele trouxe aquela formatação. Dá um Ctrl Z. Faz o mesmo procedimento, clica em mês, clica no pincel. Agora você clica e arrasta uma porção maior de células aí embaixo, aí para baixo. Como aí não tem informação, não tem nada, ele trouxe só a cor, tá? Boa. Dá um Ctrl Z. Eu preciso saber se todo mundo conseguiu fazer essas importações e trazer essas informações nessa base, para a gente poder ir para o PROC-V. Por mim tá ok. Kaline, Bia, Hortência, Alex. Sim, aqui tudo ok. É porque, assim, para fazer, mesmo daquele jeito que você ensinou, é muito ruim com uma tela, acompanhar com uma tela só. Aí depois vou pegar esse finalzinho gravado, porque aí eu consigo fazer, pausar, fazer, pausar. Porque tá muito ruim pra ficar Eu só também. Eu também vou fazer isso. Tá bom, tá bom. Tá bem simples, tá bem facinho. Se você pegar e voltar, você vai conseguir. Tá, eu parei... Eu ia falar para abrir no celular, mas no celular não dá para ver. Não, mas nesse finalzinho eu vejo de novo e consigo fazer com mais calma. Eu parei na parte que deu a colagem, só que como eu copiei o mês junto, sabe? Aí a palavra mês mesmo. Aí veio a palavra mês e o restante, janeiro, fevereiro. Tá bom. Mas depois finalzinho gravado. Você pode utilizar o localizar e substituir, se você quiser, tá? Então, você localiza tal palavra e substitui ela por outra. Então, é um jeito fácil também da gente fazer um manuseio da informação em massa, tá? A gente usa muito em Analytics, localizar e substituir. Boa. Vamos, então... mas você, Kaline, você tá com a base igual tá do Mário aí na tela, sim, ou não? Tô sim. Tá, né? Legal. Então, agora nós vamos fazer um PROC-V, tá? Por que nós vamos fazer um PROC-V? Porque nós vamos pesquisar verticalmente a informação, ok? Ok. Beleza? Ok. Beleza. Mário, você já sabe fazer um PROC-V? Não. Não, então tá. Eu queria alguém que não soubesse mesmo, para a gente ir fazendo passo a passo. O que o PROC-V ele nos traz? A gente pede para ele localizar uma informação, tá? E retornar outra. Mário, ali na coluna I, isso, na célula A, começa a digitar ali, igual, vai lá, todo mundo, igual, PROC-V. Dá um zoomzinho aí para nós, por gentileza, Mário. Aumenta um pouquinho a tela que tá ruim para... Aí, boa. Foi muito. Menos. Oxi. Olha lá. Boa. Como que... Não tem problema. Vai para cima. Vai lá em cima. Ctrl setinha para cima. Aí. Gente, que regaço que virou isso aqui. Boa. Apaga e escreve de novo. Igual. Todo mundo fazendo. PROC-V. Aí clica aí dentro dessa caixinha aí. Pode clicar. Isso. Clica na interrogaçãozinha ali. Azulzinha. Aí. Boa. Então, o que ele está falando ali para a gente, né? Ele está falando assim, a sintaxe, olha, você precisa ter uma chave de pesquisa, você precisa ter um intervalo, um índice, e você precisa me classificar se é verdadeiro ou falso. Eu vou explicar passo a passo. O que isso significa? Então, qual é a minha chave de pesquisa? A minha chave de pesquisa pode ser qualquer coisa. Por exemplo, Nubank-crédito. Então, eu posso pedir para ele procurar
para uma chave de pesquisa e me trazer um resultado. Eu vou dar um exemplo aqui em cima dessa nossa tabela. Olha só. Eu quero saber... pode colocar ali, Mário. A12, isso, A12, pode digitar A12, aí, é isso mesmo, certinho, A12, aí você vai dar um ponto e vírgula, porque eu quero que ele me traz o intervalo, você vai selecionar a coluna inteira A, clicando com o cursor do mouse, então a coluna A, e você vai arrastar até a coluna E, até a coluna E. Tá. Ué. Tô aqui. Ah, tá aqui. Aí. A até E. Beleza. Aí você vai dar um ponto e vírgula. Então, o que a gente fez até agora, tá, gente? A gente pediu para ele, no caso ali, ele vai buscar vazio. Põe A2 em vez de A12, tá? Põe A2 ali no começo. A2. O que a gente pediu? A gente pediu para ele buscar Itaú-débito, certo? Ele vai buscar essa palavra, essa informação que está ali dentro, numa matriz, que é esse intervalo, ele chamou de intervalo, que o Mário selecionou da coluna A até a coluna E, certo? E aí, o que eu quero que ele me retorna? Então, para ele me retornar, eu quero saber a informação de qual coluna. Então, ele numera essa coluna, tá? A primeira coluna que você selecionou, a coluna A, é igual a 1. Se você começou pela coluna C, sempre vai começar com o número 1. Então, A é igual a 1, B é igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, E igual a 5. Então, eu tenho que dizer para ele qual das outras colunas eu quero que ele me retorne. Então, eu vou dizer para ele que eu quero que ele me retorne a coluna D, por exemplo. A D corresponde ao número 4. Então, eu vou colocar número 4. Põe um 4 aí, Marião. Olha só o que ele me retorna. Então, toda vez que eu falar em Itaú débito, ele pesquisa nessa tabela e me retorna que tipo de pagamento que eu utilizei. Tá? Então, índice, ele já está me dando ali à vista, dá um ponto e vírgula e digita a classificação. O que é classificação, gente? Classificação é a pesquisa chave que eu vou fazer, ela é verdadeira ou falsa. Se eu colocar a classificação verdadeira, se ele não achar a palavra e tal exata, ele me traz a próxima, a palavra que é mais próxima a isso, né? Se eu colocar falso, significa que eu quero que ele me traga exatamente aquela palavra sem nenhuma alteração. Então, a minha dica para vocês é sempre utilizem falso, que aí você vai ter certeza da operação que ele está trazendo. Digita falso e dá um enter. Fechar parênteses. Só dá um enter que ele vai. Tá abrindo outro. Tá. Então, dá um backspace, apaga, fecha o parênteses e dá um enter. Aí. Olha lá, ó. O que eu falei para ele, então? Então, eu selecionei a minha matriz ali de A a E, né? Eu pedi para ele me trazer o índice 5, que é o D, né? É o 4, que é o D, mas eu quero que ele me traga o índice C, o mês, o 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e mudar o índice para ele me trazer o índice correspondente à coluna que eu quero que ele traga. Olha lá, ó.
Aonde está 4, põe 3, por favor. 3. Enter. Tá vendo? Ele me trouxe agosto de 2020. Então, o que acontece com o PROC-IV? Ele analisa, ele me traz o primeiro resultado que ele encontra, tá? E aí, a partir desse primeiro resultado, ele me traz aquilo que eu quero saber. Tá claro para vocês isso daí? Ficou confuso? Acho que vai aprendendo mais fazendo, assim, saca? Então tá. Mas deu pra entender. Eu vou dar um exercício? Um exercício pra gente fazer, então, tá bom? O que nós vamos fazer? Todo mundo importou aquela planilha de gastos ali, né? Sim. Tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira agora. Nós vamos buscar com o PROC-V a informação de outra tabela, que é como a gente mais usa o PROC-V. Tá? O PROC-H, a lógica é a mesma. Qual a diferença? A diferença é que ele vai buscar horizontalmente. Marião, deixa eu mostrar a minha tela aqui, só para eu dar um exemplo do PROC-H, e aí a gente vai fazer umas brincadeiras aqui. Aqui, ó. Isso aqui é como vai ficar a... Compartilhou, Christian? Ou não compartilhei. Eu aqui achei que não compartilhado. Isso aqui é como vai ficar... Era para ser a aula de hoje, né? Como que ia ficar a cara da nossa planilha financeira. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Ó, vocês estão vendo que nós temos aqui receita e o mês, certo? Então, só para eu demonstrar um pouquinho o que é o PROC-H, para vocês entenderem. Então, aqui eu vou trazer a mesma informação. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim. 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 Boa. Olha só que legal, ó. Eu estou trazendo aqui a mesma informação que nós temos lá. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a informação correspondente. Então, eu tenho aqui, ó, receitas, tá vendo? Eu tenho aqui gastos, e aqui eu tenho variáveis. Certo? Aí, eu estou numa outra planilha, eu quero trazer informação para a minha planilha aqui. Então, o PROC-H, ele vai ser assim, ó. PROC. Eu vou pesquisar horizontalmente. Só para vocês ir acompanhando. Eu vou pesquisar, então, horizontalmente, né, o mês. Eu quero saber o mês, que é aquela informação ali. Aí eu vou pegar aqui, ó, o intervalo. Qual que é o intervalo? O intervalo é este intervalo aqui. Então, eu vou selecionar esse intervalo, lembrando que a minha chave de pesquisa tem que estar na primeira linha do intervalo. Eu nunca posso começar pela segunda linha ou uma linha acima. Se eu começar aqui, ó, ele não vai encontrar porque está vazia a linha. Então, eu vou começar onde está
o que eu quero pesquisar, tá nessa linha, certo? Vou travar a célula, colocando, eu apertei F4 para colocar aqui o sinal de dinheiro, significa que se eu arrastar, ele vai manter nessas duas, nesse mesmo intervalo, ele não vai arrastar o intervalo. O índice, qual é o índice que eu quero? Então, aqui no índice, como ele vai trazer, olha só. Eu quero que ele me traga receita. Receita está na 5ª linha, mas eu não selecionei a primeira linha. Então, é o numeral 4. Por que eu voltei uma? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o 4º índice. E eu quero que ele me traga aqui o exemplo certinho, olha lá, ó, daquilo que eu estou buscando. Fechei. Olha lá que ele me trouxe. Exatamente o meu saldo. Então, só para vocês entenderem, o que eu quero fazer agora? Olha, eu criei aqui, né? Então ele está me trazendo a receita, minha receita em janeiro foi isso, mas eu quero saber os outros. Eu clico na fórmula, arrasto. Olha lá. Ele me trouxe os outros saldos correspondentes. Vocês estão vendo que a única coisa que mudou foi o meu termo de pesquisa? Olha só, como eu arrastei, ó, que eu não travei o termo de pesquisa, ele foi certinho no termo de pesquisa lá. Como eu travei a minha matriz aqui, ó, ele não mudou. Isso significa que ele me trouxe todas essas informações aqui que eu estava buscando. Aqui, de gastos. Ó, eu não tive gasto, então estou trazendo certinho. A mesma coisa é para quê? O que eu vou mudar é o índice que eu estou trazendo. Tá? Então, a diferença do PROC-V para o PROC-H é isso. Aqui, o PROC-H ele vai me buscar índice na horizontal, o PROC-V na vertical. Para a gente encerrar, o dever de casa vai ser, o que eu quero que vocês façam? Ó? Eu quero que vocês coloquem aqui uma coluna do lado esquerdo, vamos fazer, tem que ser do lado esquerdo. Vocês vão colocar aqui o numeral, ele não vai deixar, peraí, deixa eu tirar daqui. Vocês estão aqui, dados de gastos. Pode ser aqui, ó, do lado do F, ó, você adiciona à esquerda, nessa base de gastos que eu forneci para vocês, que é essa daqui. Você pode vir aqui, vocês têm uma mais aqui, né, que é tia. Aqui, ó, em G, clicou com o botão direito, inserir à esquerda. Vocês vão fazer aqui, ó, nós vamos chamar isso aqui de ID, tá bom? Aí vocês vão fazer aqui, ó, aí aqui você vai fazer assim, ó, 1 mais o de cima. Oxe. Desculpa, igual 1 mais o de cima. Tá? Aqui, nós vamos limpar a formatação, ó. Limpamos a formatação. Ele tem que ser... Não, nós vamos ter que formatar. Aqui, ó. Formatar como número. Aí ele vai automaticamente colocar 2 casas. Nós vamos tirar as casas. Então ele tem que ficar assim, ó. Número inteiro. Todo mundo? Sim. Tá. Aqui nós vamos dar 2 cliques, ó. Pum. Tá vendo que ele atribuiu um ID para cada linha?
Todo mundo? Peraí. Feito. Aqui tá feito. Bia, Hort, Kaline. Feito. Tô fazendo. Sim. Tá, todo mundo tem que ter esse ID do jeito que tá na tela aqui, de numeral. Ai, porra, peraí, acho que eu tô colocando o bagulho errado. Cacete. O meu tá repetindo, tipo, o último, não tá em ordem crescente. O que pode ser? Talvez. Cris, desculpa, eu não te ouvi, seu microfone cortou. Você tem que selecionar os dois e dar 2 cliques na setinha. Assim, ó, a parte. Ó, Agora veio. Show. olha lá. Show, aqui ele agora veio. repetiu. Você colocou. Ele fez essa sequência? Agora ele tá em ordem crescente. Ele tava repetindo o último, mas agora foi. E Boa. não, o meu repetiu o último, tá igual a Hort tá falando, peraí. Então você seleciona os dois, o 1 e o 2, e aperta lá. Ou se você colocou fórmula assim igual o meu, você só pega na última fórmula e dá 2 cliquinhos. Ah, na última forma. Tava selecionando os dois. Aí, agora foi. Kaline, Oi, Cris. conseguiu colocar o ID? Não, fazer. Realmente, esse final eu vou assistir. Tá, você quer compartilhar a sua tela e eu vou te ajudando? Não, pode ficar tranquilo, e já tá acabando já a aula, de boa. Aí eu Tá. consigo até fazer com mais calma. Tá bom. Então, galera, todo mundo colocou aqui o ID. Nós vamos arrastar essa coluna aqui para o começo, para o A. Certo? Nós vamos copiar a coluna toda no Ctrl C. Certo? E nós vamos clicar no maisinho, adicionar uma nova página. E nós vamos dar um Ctrl V nessa nova página para vir o ID. Todo mundo fez isso? Sim. Então, o que nós fizemos? Olha só, na nossa base de gastos, nós pegamos, colocamos um ID para cada despesa, numeramos esse ID de uma forma crescente, é um ID único, tá? E aí, a partir disso, nós criamos uma nova página, página 5, e trouxemos esse ID para a página 5, para a primeira coluna. Agora, a gente vai começar a fazer os nossos PROC-Vs, certo? Então, só para a gente testar os nossos PROC-Vs, o que nós vamos fazer? Nós vamos transpor essa tabela aqui, com algumas informações dela, para outra coluna. Para outra página. Todo mundo copia aqui a linha 1, copiou a linha 1, Ctrl C, vai na sua página, que nós vamos chamar a página de PROC-V, e cola aqui no A. Bum, Ctrl V. Certinho? Foi. Todo mundo deu certo? Aqui tá ok. Boa. Então, já que a gente fez isso daqui, nós vamos popular só através do ID da despesa que nós colocamos lá. Então, Marião, compartilha de novo a sua tela aí, que agora a gente vai fazer a partir da sua tela. Peraí.
Que é isso, o cara levou o negócio já, olha, formatadinho, bonitinho, hein? Boa. Vai ali na coluna B2, conta cartão, começa a digitar a fórmula do PROC-V, igual PROC-V, aí você vai, boa, selecionar o ID, né, que você quer procurar aí nessa linha, que no caso é o 1, isso, boa, ponto e vírgula. O que nós queremos fazer agora? Bom, nós queremos o intervalo. Nós vamos lá na base de gastos, pode clicar na aba base de gastos. Aqui a gente exportou. Importou. Isso aqui a gente importou, é essa. O ID está na primeira coluna, então nós vamos selecionar a coluna A até a coluna H. Pode selecionar da coluna A até a coluna H. Boa. Trick question. A gente precisa travar as colunas ou não? Você fala colocar ponto e vírgula? Não, eu falo colocar o sinal de dinheiro para travar, para ela não mover. Que nem eu fiz aqui. Boa pergunta. Não, acho que não, né? Porque a gente vai exportar tudo, né? Na verdade, não precisa travar porque a gente está pegando colunas inteiras, a gente não está pegando intervalo limitado. Se fosse um intervalo limitado, aí a gente teria que travar para esse intervalo não mexer. Mas como a gente está pegando inteiras, não precisa travar, não. Tá. Aí você dá um ponto e vírgula. Agora o índice. A informação que eu quero lá está em qual coluna? Na 1. Não, eu quero trazer informação do cartão. A 1 eu já tenho, né? Ah, tá na 2. 2? Tá. Na 2. Mas aí, na nossa matriz, tá o índice. Olha só, nós queremos trazer conta cartão. O índice é o índice 2. Mas eu acho que não está claro. Ô, Ângela. Oi? Você consegue explicar melhor a questão do índice? Porque eu acho que eles estão com dúvidas. Eu acho que está meio confuso o jeito que eu estou explicando. Do índice do intervalo. Calma aí, um minutinho só que eu abro aqui. Bom, uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, é que é o seguinte: o primeiro termo, que é o termo de pesquisa, que é o nosso ID, ele está na nossa página de PROC-V, que é a página que a gente quer buscar as informações. Aí nós pegamos aquele ID, daquele ID nós vamos trazer a informação da coluna que a gente está colocando a fórmula. Na coluna que a gente colocou a fórmula é a coluna de cartão de crédito. B, cartão de crédito aí está na mesma posição, mas se tivesse em posição diferente, nós teríamos que usar índices diferentes. Então, organizando um pouco a informação, o índice é referência ao intervalo que a gente está buscando informação. Isso. Tipo, se você quer que você traz por exemplo, a conta cartão aqui, você vai colocar 2 porque tá na coluna 2, né? Foi essa pergunta que você fez? Ou... É isso. Então, por exemplo, se você quisesse trazer um mês, a informação que você quer mostrar lá, por exemplo, seria a categoria que você está buscando. Então, você contaria pela coluna aqui em cima. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o índice aqui seria o 7. Opa, desculpa. O 8 que seria... O 7 que seria a categoria. O índice aqui é a coluna de onde você quer pegar.
Aqui, no Boa. caso, a gente começou pelo A, né? Mas se a gente tivesse começado pelo B, o índice aqui, o B seria o 1, o C seria o 2, o D seria o 3, mais ou menos isso. Não sei se eu consegui expressar. Tá, entendeu. É essa parte que é a parte mais complicada do PROC-V, é entender o índice. Por isso que tem que ficar muito claro. Porque é o seguinte, o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer um PROC, a gente pega um intervalo muito grande, a gente se perde na contagem do índice. Por exemplo, coloca 3 aí, Mário. Não, coloca 4, coloca 4. Coloca ponto e vírgula, falso. Fecha e dá um Enter. Tá vendo? A gente trouxe o mês no lugar do cartão. Por quê? Porque a gente pediu o índice 4. Volta lá na outra planilha lá. Nessa planilha, olha só, o índice 4 que nós chamamos, ele caiu no mês. Então, o que vocês têm que entender, qual é a lógica, é de que dentro daquele intervalo, ele sempre conta a primeira coluna que eu puxo do intervalo como índice 1, aí a segunda coluna como índice 2, como índice 3, e assim sucessivamente, trazendo a coluna de resultado que a gente quer. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Entendeu. Você entendeu, Marião? Então você vai fazer o seguinte, ó, Marião. Aí você vai, volta lá. Boa. Para complicar a sua vida, você clica na coluna F e joga ela para a direita. Uma casa para a direita. Não, é só arrastar mesmo, só arrastar. Tá. Só arrastar, isso. Categoria, boa, pode soltar. E a coluna mês, você arrasta para a esquerda lá. Boa. Agora você vai fazer o PROC lá na tabela PROC-V. Vai lá na tabela PROC-V. Aí. Então, tá vendo? Ele está trazendo a conta cartão vazia. Por que ele está trazendo vazia a conta cartão, Marião? Porque a gente alterou a ordem das colunas do índice. Boa. Coloca o índice 2 aí, então. Boa. Vai lá na sua tabela e o que tem no índice 2 lá? Vazio. Conta cartão, vazio. Beleza. Então, no ID 1, conta cartão tá vazio. Perfeito. É isso mesmo. O que eu quero que você faça? Eu quero que você popula lá para baixo. Vai lá. Como é que você popula isso aí? Pegou e arrastar? Ou clica 2 vezes? Exatamente. Clica 2 vezes. Pronto. O PROC já trouxe todos os IDs. Certo, gente? Boa. Agora, traz um mês. Eu quero que você traga aí, que você faça o PROC no mês e na categoria. Tá. PROC. D. Não, tá. Não, a chave de pesquisa é o ID. É sempre uma chave única, uma célula única. Então, é o seu A1, é o seu ID. Vai ser sempre esse. Não necessariamente. Ele podia estar no B1, ele podia, mas é sempre o que você tem em comum com a outra tabela que você vai procurar. Tá. Então, beleza. Eu seleciono aqui o índice. O que você queria mesmo? Ficou na Mês, é mês. Mês tá na 3.
Ah, moleque. Ah, moleque. Boa. Ué? Clique e arrasta. Por que ele não tá indo, Marião? Você sabe? Porque tá vazio? Porque a coluna da esquerda tá vazia. A C tá vazia. Se ela não tivesse, ele iria. Ah, tá. Posso selecionar e dar um... Não, nada a ver, né? Você pode selecionar uma, dar um Ctrl C. Dá um Ctrl C, vai lá pro final. Ctrl V. Esse ND é o erro porque ele não achou o índice. Agora você faz isso aí, a mesma coisa você faz. Pessoal, quem está com dificuldade aí, compartilha a tela que aí você vai fazer para nós aqui. A gente vai fazendo igual fiz aqui com o Marião, ao vivo e a cores. Vocês acham? Que é importante vocês entenderem bem o PROC-V, que resolve a vida, assim, salva a vida. Nesse caso, a gente sempre quer Algum voluntário? Não? Christian, se o pessoal quiser ir chamando a gente também, a gente vai ajudando. Exato. Quem quiser chamar no individual. Eu acho que revendo e fazendo que nem a Kali falou, parando e voltando, acho que fica melhor. Isso aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, aciona a gente no Slack também, ó. Eu tô super à disposição aí, galera. Show. Galera, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a aula hoje, porque nós já nos estendemos muito. Para a próxima aula, então, a tarefinha da próxima aula é vocês pegarem e popularem. Olha só, vou mostrar aqui para vocês o que vocês têm que fazer. Não é para ficar parando essa parte aqui, hein? Ó, não é para ficar parando essa parte. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês populem a base PROC-V a partir da nossa base de gastos aqui. Como que você vai fazer isso? Você vai trazer cada informação no seu devido lugar. Então, só para vocês entenderem, ó, eu vou bagunçar aqui. Então, isso aqui vai estar diferente da de vocês, para vocês não copiarem certinho, para vocês fixarem. Então, eu vou trazer a fórmula PROC-V, certo? A minha chave de pesquisa é uma chave única, então eu não preciso travar ela, vai ser o ID. A partir desse ID, eu vou na minha base de gastos, seleciono a base que eu quero, coloco o índice. Então, qual que é o meu índice? Eu estou procurando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ai, filho. Pagamento. Tipo de pagamento, né? Então, o meu tipo de pagamento, ele está aqui, ó, na minha coluna E. Como eu selecionei tudo, eu começo contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu tipo de pagamento vai ser índice 5, falso. Por que falso? Porque eu quero que ele me traga exatamente o índice de pagamento que está lá. Então, não tem um pagamento para isso aqui. Dou 2 cliques, ele foi até o final, ó. Populei. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa para as outras colunas. Então, olha lá. A2. Olha só, minha base de gastos movimentou. Então, isso aqui é ruim. Eu travo a minha base de gastos, olha só. E além de travar a minha base de dados de gastos, eu vou travar também a minha coluna. Como é que eu travo a coluna? Aqui, ó. Travei minha coluna. Copiei a fórmula. Meu dia é qual índice? Meu dia está no índice 3. Ó.
3. O meu mês está em qual índice? Meu mês está no índice 4. De vocês está diferente do meu, porque eu baguncei, lembrem-se. A minha categoria está no índice F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Índice 6. Salário, boa. Meu valor está no índice 8, né? Vocês viram que eu só estou trocando o índice e ele está trazendo tudo que eu preciso? Loja 7. E faltou conta cartão 2. Ó, olha que legal que eu fiz aqui, gente. Rapidinho. Eu consigo popular a minha base de dados. Ó, com as informações que a gente precisa só utilizando o PROC-V. Ô, Christian, o meu não deu certo não, só trocando o índice, hein? Por que não deu certo? Porque você não travou a coluna A até H. À medida que você colou, ele deslocou. Provavelmente, se você for vir aqui, ele vai estar aqui, B, C, P, ele foi deslocando para frente quando você colou. Então, você tem que travar com o símbolo de dinheiro. Ah, tá. Acertei? Deixa eu ver aqui agora. Mas aí, eu travo quando? Em qualquer momento eu posso travar ela? Na verdade, na primeira. Sempre na primeira. Tá, então... Porque aí você não corre o risco da sua base mudar, entendeu? A primeira que você fala é no cartão. No seu caso... No meu caso tá o cartão. Conta cartão, exatamente. No primeiro PROC que você for fazer, você trava. Ah, tá. Você sempre trava a sua base. É importante você travar a sua base, o seu intervalo. Eu copio ele, jogo aqui. Acho que não rolou ainda. Você travou também a primeira chave? Ah, não. O ID? Isso, não. do ID. Que é onde Olha tem aqui que eu... Isso. Não, esse não. Ah, agora foi. Boa. Lembra que aqui, ó, eu travei só a coluna A. O número não está travado. Se eu clico aqui e coloco assim, eu travei a coluna e o número. Aqui eu travei só o número. Aqui eu travei só a coluna. Boa. Que deu bom. Deu bom? Deu. Time, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente não partiu, mas a gente aprendeu bastante sobre PROC. Não era a minha expectativa uma aula inteira sobre PROC, eu já queria começar a fazer o painel. Mas é muito importante aprender o PROC, porque salva vidas, principalmente nós que trabalhamos muito com meta, MES, produção, ligação, é tudo feito no PROC, né? Quantas ligações a Hortência fez? Eu procuro o nome da Hortência e trago a quantidade de ligação. Quantos MES a Kaline gerou? Eu dou um PROC-V no nome da Kaline e trago o total de MES que ela gerou.
Então, a gente trabalha muito o PROC. O PROC é muito importante vocês se atentarem. Então, de tarefa é popular a página de PROC-V, que nem eu fiz aqui. Vocês podem ver que ela está toda populada. Então, vocês populem. E aí, na próxima aula, a gente tira mais dúvidas. E se Deus quiser, a gente começa a preencher a nossa planilha de gastos. Fechou. Nossa planilha de gastos vai ficar bonitona, igual essa daqui, olha lá. Vai nos trazer cada despesa, vai nos trazer cada... Não tá compartilhado por isso. Ah, não está compartilhado. Nossa planilha de gastos vai ficar bonitona assim. Nós vamos trazer o grupo de despesas, nós vamos trazer cada conta específica de gastos variáveis, o que engloba dentro. Então, é nisso aqui que a gente vai fazer, e muitas dessas contas aqui são feitas com soma C, conte C, ó, tudo soma C, ó. Simples, fácil e eficiente. Beleza? Beleza. Durante a semana... boa. Pelo amor de Deus. Me procurem, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, a Ângela, o Jeff, está todo mundo à disposição de vocês. Nossa, super difícil. Achou difícil? Eu achei, mas... Eu achei também, Cris, mas a gente vai conseguir, amiga. Procura a gente. A gente pode fazer uma sessão nós e eu explico para vocês novamente, eu acompanho vocês fazendo, se vocês quiserem. Legal. Pessoal, eu partilho do mesmo sentimento de vocês, né? Que depois, quando começa a entender a lógica, eu quero tirar o resultado da coluna tal, aí fica muito mais fácil. Isso eu descobri esse mês, fica pra gente também. Esse mês, pessoal, também comigo, vocês não precisam ficar presos ao horário. Quer tirar alguma dúvida também? Ah, Jefferson, tá? Tipo, quarta-feira, 6 horas, vamos falar um pouquinho? Podem me chamar lá, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Que aí a gente bate um papo, tira dúvidas específicas, assim, podem ficar à vontade, tá bom? Show, Jeff. Boa, gente, brigadão. Galera, eu tenho que fazer uma janta aqui, viu? Valeu manda um pouquinho para nós aqui, por favor.